Isso. Diniz, boa noite. Júlia Fernanda, da Rádio Craque Neto. O que você conseguiu enxergar da partida de hoje? A gente viu 2 tempos distintos do Corinthians. Queria que você desse sua avaliação sobre a partida e também sobre a saída do Gustavo Henrique, se foi alguma coisa que ele sentiu por ali ou se foi opção tática mesmo. Obrigada. Primeiramente, boa noite. Eu acho que no primeiro tempo, embora você ache que foi distinto, eu não... Acaba que o resultado acaba camuflando muito as visões do que foi a partida. Acho que no primeiro tempo a gente teve um domínio do jogo, mas a gente podia ter acelerado muito mais o jogo, jogar mais pelos lados, chegar com mais gente na área e finalizar mais. No começo do segundo tempo, acho que foi o nosso melhor momento do jogo. A gente começou a jogar mais pelos lados, preencher mais a área, terminar com mais velocidade as jogadas. E aí depois o André saiu, o Lingard entrou e quase que imediatamente a gente tomou 2 gols, um em cima do outro. E aí o jogo muda de configuração, o juiz deixou o jogo ficar muito picado, principalmente depois, a bola não andava, não rolava, ele foi bem conivente com isso. Então, essa foi a minha visão da partida. Eu acho que a gente tinha que ter, no primeiro tempo, já ter jogado de uma maneira mais acelerada e com mais agressividade. E no segundo tempo a gente voltou melhor. Aí depois que a gente tomou o segundo gol com as mexidas, e falando já do Gustavo Henrique, o Gustavo tinha tomado o cartão amarelo na hora do pênalti, e a gente ia jogar mais em cima e ficar mais exposto a uma maneira também dele não ter um jogador expulso ali. Professor, boa noite. Lucas Golatti, Rádio Galera. Qual foi a tua intenção na entrada do Lingard no lugar do André? O André que sai com uma lesão no olho, uma entrada do Alan Patrick, uma dividida. Mas só qual foi a sua intenção ao colocar o Lingard no lugar do André? Obrigado. A intenção foi ter um jogador como tinha o Caio César do lado direito e ter o Lingard do lado esquerdo. Como foi o Zacarias contra o Remo e esse jogo que passou também, porque a gente tinha que terminar as jogadas mais pelo lado. E a gente não estava com... O Bidon poderia fazer, e a posição do Bidon é 8. É a mesma posição do André de origem, camisa 8. Então a intenção foi abrir mais o campo e ter um jogador com um grau de ofensividade maior. Foi isso. Queria perguntar sobre a entrada do Henrique, que ganhou a principal oportunidade com você hoje, na partida de hoje. Queria entender se você conversou com ele, qual foi a conversa com ele e por que de preferir ele e não Pedro Raul. Obrigado. Aquilo que tem acontecido nos treinamentos, porque aconteceu na semana, pelo ele estar aí, ele acabou sendo um pouco prejudicado. O Gui, pela minha chegada, ele estava machucado. Aí depois, quando ele voltou, o time já vivia um bom momento e ele foi tendo poucas oportunidades, mas ele não estava treinando pior do que os outros. Era uma questão de opção. E nada impede também do Pedro Raul jogar na quinta-feira, que são jogadores. O Pedro Raul também teve um problema de lesão na véspera do jogo contra o Atlético Paranaense, que ele sentiu pubis. E também para jogar na quinta-feira. E hoje eu achei que o jogo pedia um jogador que tinha umas características em algumas coisas, lembra o Roberto, um jogador que ataca espaço, que se dedica muito também na marcação, que preenche bem a área, que está sempre incomodando. E ele procurou fazer o melhor hoje no jogo e contribuiu da maneira dele. Diniz. Aqui, boa noite, equipe Filhote Central de Mão. Diniz, agora na quinta-feira tem uma missão que na sua gestão aqui no Corinthians, só em uma oportunidade que você conseguiu um placar que daria classificação direta, que foi agora diante do Remo. Como confiar, como que você analisa essa questão para essa partida com uma desvantagem larga, pensando que você pode ter o retorno do Memphis e ainda assim um ataque desfalcado, principalmente do principal artilheiro da temporada, que é o Yuri Alberto? Acho que a primeira coisa é acreditar, obviamente que não é uma situação fácil a reversão, mas a gente tem que acreditar e procurar fazer o nosso melhor. A gente já fez ótimas partidas em casa, com volume importante de ataque, e o mínimo que a gente tem que fazer é acreditar. Se a gente não acreditar, não teríamos chance de reverter. Então tem que acreditar, o time tem potencial para fazer, mesmo sabendo que o Inter tem um grande time, um time bem treinado, mas a gente tem que acreditar até o final e nós temos que fazer o nosso melhor daqui até o final do jogo de quinta-feira. Algumas vezes você já falou sobre esse problema de tentar preencher mais a área. Hoje foi o Gui, outras vezes já foi o Pedro Raul. E com tantas ausências no ataque, você pensa em algo diferente, algo que você ainda não fez para esse jogo de quinta-feira, para tentar sanar esse problema e também pressionar mais o Inter?
Eu acho que a gente terminou o jogo hoje de uma maneira positiva, no sentido de ter mais pressão, mais presença na área. A gente teve chance, pelo menos, de fazer um gol. O goleiro fez uma grande defesa num dos lances e tivemos um pênalti muito claro que não foi marcado. Então a gente teve o volume, depois que a gente tomou os 2-0 com as mexidas, a gente soube se lançar mais na frente, jogamos de uma maneira mais compacta, embora a gente tivesse colocado o time mais para frente, a gente não ficou exposto. Então a gente teve uma área mais preenchida. A questão não é só ter o jogador contra o Remo, contra o Grêmio aqui, contra o Peñarol em casa. A gente fez jogos com bastante ataque pelos lados e com bom preenchimento de área. Isso é uma coisa que a gente foi melhorando com o tempo. Hoje no primeiro tempo faltou bastante. Contra o Remo não faltou, contra o Grêmio aqui também não faltou isso, mas hoje, principalmente no primeiro tempo, faltou a gente preencher mais a área. Beatriz Manetti, Portal Meu Timão. O Corinthians hoje teve muitas ausências por questões físicas e ainda tem a questão do Memphis. Qual é o peso que essas ausências tiveram tanto para o jogo de hoje quanto terão para o restante da temporada? Eu espero, sinceramente, que a gente consiga dar conta. Acho que confio nos jogadores. Essa questão ela só teria o futuro que vai dizer, só o tempo que vai dizer. Eu acho que a gente tem condições de a gente se ajudar e buscar soluções com o que a gente tem e conseguir fazer boas partidas e conseguir continuar de uma maneira positiva na temporada. Não estou falando especificamente do jogo de hoje, da maneira como o time vinha vindo. Não adianta a gente ficar olhando para trás, os jogadores machucados, ninguém queria. Todo mundo sabe que um jogador do Quilate, do Yuri Alberto, um dos principais atacantes do Brasil, a gente jamais queria que tivesse acontecido, mas aconteceu. O Labiá estava vivendo o melhor momento dele no Corinthians, machucou. A gente espera que dê tudo certo para o Memphis chegar e entrar em forma rapidamente para poder nos ajudar. Mas não adianta a gente achar que ficar olhando no retrovisor daquilo que já aconteceu. Eu acredito muito no potencial do grupo, a gente tem tudo para achar boas soluções e caminhar bem. Iris, Vitor Chicaro ali do GE, boa noite. Ainda sobre essa questão das ausências, o Corinthians informou a lesão do Yuri Alberto, mas não deu um grau. Vocês já sabem o tempo que o Yuri Alberto vai ficar fora? Se foi grau 1, 2, se vai perder ele por mais tempo na temporada? Se pudesse dar um panorama sobre essa ausência do Yuri Alberto, quanto tempo pode durar? Eu não tenho essa informação com precisão ainda. Ele teve uma lesão muscular sabe que sempre requer cuidado. Eu não tenho um tempo exato de lesão e também não sei se o departamento vai... Porque se fala que é um tempo muito grande, depois se recupera antes. Aí lesão muscular tem um prognóstico por conta da lesão, mas tem a recuperação muito específica de cada jogador. Então é muito difícil fazer prognóstico. Eu espero que o Yuri volte o quanto antes, porque ele é um jogador que ele ajuda muito o time em muitas questões. Aqui atrás, Leonardo Souza, Rádio Bandeirantes e TV Bandeirantes. Você citou durante a coletiva que os gols do Inter vieram logo após a troca, né? A saída do André, a entrada do Linga. Você não acha que tem relação entre esses fatos? E se você pensou em fazer uma mudança mais conservadora com a saída do André, a entrada de outro volante e não a entrada do Lingard naquele momento? Era uma possibilidade, mas os gols, isso é uma briga que eu tenho muito com vocês. O que teve a ver o gol com a entrada do Lingard? Porque senão a gente fica discutindo nesse vazio. E se tivesse entrado e o Lingard tivesse feito 2 cruzamentos e saído do gol, aí assim, nunca é uma coisa específica assim. Isso é um tipo de análise que a gente atrasa muito a discussão no futebol brasileiro. O Lima eu posso ter errado na substituição, isso não estou defendendo ou deixando de defender isso. É uma questão que não tem os gols não têm sentido absolutamente nenhum. O Lingard entrou aqui do lado esquerdo, a gente fez uma pressão boa na frente, o goleiro chutou. Aí o Gustavo Henrique quase todas as bolas do jogo. Nessa bola o cara raspou, a gente demorou para retornar. Aí virou um escanteio. Aí o escanteio, o cara bateu o escanteio mal, a bola veio baixa, aí foi tudo confuso, aí tirou ali, espanou a bola, o cara acertou o chute, que não estava programado nada para ele fazer aquele chute. E logo depois de 1 minuto e meio, teve um pênalti de a gente com 10 caras dentro da área.
Então não tem absolutamente nada a ver o André ter saído e o Lingard ter entrado. Assim, é fazer uma associação muito pequena. É como aquelas coisas assim, o time toma 2 gols seguidos aos 47 segundos do tempo. Logo o time cansou e a preparação física está ruim. Essas alusões que às vezes as pessoas fazem de uma maneira simples e acaba mais desinformando e poluindo a cabeça do torcedor do que informando. Eu não estou falando que a substituição foi boa ou foi ruim. Isso a gente pode discutir. É perder o meio do campo, os caras começaram a jogar muito dentro. Não foi isso. Depois que o jogo mudou, depois que tomou os gols, o jogo ganhou outra característica. Aí quando acontecem outras coisas, fica um pouco mais nervoso, quer sair um pouco de trás com muita velocidade, e acaba o time ficando mais descoordenado. Então não dá nem muito para fazer uma análise. Se entra o Lingard e depois de um tempo a gente vê como o jogo vai fluir e não acontece nada, a gente não cria mais chances, se fica mais um tempo, mais 15, 20 minutos 0-0, a gente podia fazer uma análise. Essa análise não tem muito sentido de fazer. A associação só se fosse um lance de sorte. O cara acabou de entrar, pisou no campo, tomamos 2 gols. E se fosse assim, tomamos um gol bem ali onde o André especificamente estaria. Nem isso teve. Foi uma coisa assim, uma casualidade. Não dá para a gente fazer essa análise dessa maneira, nessa é a minha opinião. O Diniz, aqui no meio, Gustavo Berton, ESPN. Deixa eu continuar nessa questão, porque ela me parece importante. Claro, não está fazendo relação com a entrada do jogador ou a saída de outro. Mas você não expôs um pouquinho mais ali o meio-campo, não abriu um pouco mais o time no meio-campo, e aí o Inter aproveitou esse espaço, esse momento, e conseguiu chegar mais no ataque? Não passa talvez um pouco por aí? E já que você falou até... Você acha que a substituição foi boa? Foi acertada? No pensamento ela foi boa, não abriu o meio, não deixamos de ter jogador no meio. O Bidon é camisa 8. O Bidon é 8, ele não é atacante, ele joga ali, mas ele é 8. Não deixei ele sem ninguém. Eu não botei um atacante, não coloquei o Lingard de 8, coloquei o Bidon de 8. Eu não acho que aconteceu isso. O que aconteceu foi um descompasso, a gente perdeu um pouco de organização depois que tomou o gol e logo depois tomou o segundo, e foi isso que aconteceu. Do mesmo jeito, posso falar assim, fazer uma análise reversa. Aí depois, então, eu tirei o Gustavo Henrique. Aí se tivesse tirado o Gustavo Henrique, se tivesse tomado o 3º gol, eu ia falar porque tirou o Gustavo Henrique. O tirar o Gustavo Henrique foi ruim pro time? A gente atacou mais? A gente preencheu mais a área? A gente ficou menos exposto ao contra-ataque? Porque foi isso que aconteceu depois que o Gustavo Henrique saiu, que entrou, que o time ficou mais para frente. Então, essa é uma análise para ser feita. Se a gente ficar analisando resultado de jogo, aí não dá. Pensa, então, o que você acha? Por que o time então não ficou mais exposto ainda, que depois, aí sim, aí eu tirei um zagueiro, botei o Ranieri, coloquei o Ala, coloquei o Matheus Pereira, que é um jogador que é um segundo volante meia, mais para frente, e o time teria que ter ficado mais exposto. E não ficou, o time ganhou mais organização, ganhou mais ritmo, e conseguiu... Tem mais chance de chegar no ataque e ficou menos exposto, porque ficou um pouco mais organizado. Mas assim, não dá para a gente fazer esse tipo de análise igual foi feita do Lingard entrou. Foi quase que uma coisa supersticiosa. Eu acho que se fosse para a gente ter perdido o meio, eu teria perdido o meio depois. Isso também falando do Ranieri, que o Ranieri é um jogador que ele joga de volante, mas a origem dele como jogador é zagueiro. Então também ali não tem uma grande improvisação. Por isso que ele jogou bem, quando ele jogou bem na quinta-feira, hoje quando foi para zagueiro jogou bem de novo. Então ele é um jogador que conhece muito bem a posição, jogador rápido, jogador grande, jogador que tem boa técnica. Então essa é a análise do jogo. Se a gente discutir o futebol só pelo prisma de que ganhou, a gente fica justificando por que ganhou o jogo, depois que ganhou, saiu os gols, então foi uma associação sempre fácil, sempre simples, a gente fica no mesmo lugar. Eu não acho que o time piorou, mas piorou assim porque tomou os gols. Aí tomou o gol e perdeu um monte de coisa. Não foi necessariamente porque o Lingard entrou e o André saiu. Obrigado, Diniz. Boa noite a todos.